Graça e paz abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Motivo de alegria de estarmos juntos aqui novamente, nesse culto online. E vamos já iniciar esse culto maravilhoso dessa quarta-feira, para nós honrarmos, através da palavra, o Senhor, nosso Salvador. Glória a Deus. Então, eu desde já quero agradecer a todas as pessoas que tiveram a solidariedade com a nossa família. Semana nós perdemos a nossa mãe, a morte física, mas nós estamos aqui, porque nós que cremos na palavra, nós estamos no descanso do Senhor. Está escrito lá em Hebreus 4:4. Nós já entramos no descanso do Senhor em vida, nós vivendo o reino de Deus em vida, nós estamos vivendo no descanso do Senhor. E quando partimos nesse corpo, quando a morte física acontece, nós vamos direto para a eternidade. Então, meu querido, você que está nos assistindo, quando Jesus esteve aqui, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso aqui, essas ministrações aqui é a verdade de Deus. A verdade depois da cruz é essa que nós pregamos, viu? É o Evangelho da Graça. Aí as pessoas dizem: mas devia estar de luto, chorando, triste. Lógico que a gente sente a dor, perder um ente querido. Mas a nossa vida aqui continua. Sabe? E quem conhece a palavra sabe que quem morre, independente da religião, Jesus salvou, foi lá na cruz. Independente da religião, católico, evangélico, espírita, a não ser que a pessoa é um filho da perdição. Tem mensagem aqui que tem dois tipos de filhos que a Bíblia fala: filho da salvação, filho da perdição. Esse não tem salvação. Esse não tem o Espírito Santo de Deus. Mas tirando disso, os que Deus escolheu e salvou. Mas não é o nosso corpo que vai salvar, é o nosso espírito que está aqui. A partir do momento que acontece a morte física aqui, acontece a transformação do nosso corpo, o corpo espiritual vai para a glória. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, nós morremos com ele na cruz. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então, tudo bem, glória a Deus pelas nossas vidas. Que eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família. Agradecer a Deus por todas as pessoas que estão aí do outro lado. As pessoas que consolidaram conosco. E a gente também, à medida que vai impossível, consolidando com as outras pessoas, porque a nossa vida aqui nesse mundo é isso aí. Todos vamos passar por isso. Quem não passou ainda vai passar. Então nós temos que estar preparados, mediante a palavra. Quando nós nascemos, é maior alegria. Mas na hora quando Deus manda a gente vir para aqui, é maior alegria. Quando Ele recolhe, ninguém aceita, Ninguém se conforma. Mas nós temos que saber que nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, da vontade de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Todo domingo, nós pregamos aqui sobre as obras da lei. Sobre as obras da lei. Então eu prego a palavra, a minha palavra que eu prego aqui, nós pregamos a graça. Não é religião, não é denominação, porque a igreja somos nós. E hoje vai abranger muitos assuntos aqui. Se você interessar, você aprende. Se não interessar, continua do jeito que você está. Porque o negócio aqui, por exemplo, Jesus já morreu, já salvou quem tinha que salvar. E ele não vai morrer mais para salvar ninguém, porque quem estiver procurando salvação em denominação não vai encontrar, porque a salvação já foi feita na cruz, viu, querido? Não vai encontrar, não. Então vamos ao assunto. Então no domingo nós pregamos sobre as obras da lei, que as religiões estão vivendo e estão se tornando transgressor da lei. Por este motivo,
Deixa eu ver aqui onde eu anotei algumas obras aqui. São muitas, são 613 mandamentos. E eu anotei algumas aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. As obras da lei que as denominadas religiões usam. Batismo nas águas. Viu? Você está batizando nas águas, está transgredindo a lei. Isso era da lei de Moisés, a purificação era por água. E na graça? Nós fomos batizados na morte de Cristo lá na cruz. Nós que somos gentios. Né? Batismo nas águas, Santa Ceia, que não existe, essa palavra foi colocada por quem traduziu a Bíblia, porque Jesus estava celebrando com seus discípulos a Páscoa judaica. Né? Então no domingo nós vamos falar sobre a ceia. Hoje nós vamos falar sobre jejum. Unção com óleo, imposição de mão, culto de busca do Espírito Santo, campanha, ir ao monte. Pessoas dizer que é pentecostal, é tudo da lei. Pentecostal era uma festa que tinha de Pentecostes na lei de Moisés e que era celebrada, os judeus celebravam essa festa. E hoje as pessoas que dizem que é pentecostal estão transgredindo a lei, porque para começar a pessoa que diz que é pentecostal, ela não é judeu. Então é um falso judeu. Se ela está dizendo que é pentecostal, é um falso judeu. Porque o judeu legítimo era o de sangue, aquele que nasceu lá em Israel. E foi o primeiro povo que Deus escolheu. E jejum. Né? E tem mais. Só que nós vamos lembrando e vamos adicionando e vamos pregar cada assunto para você saber. Né? Porque a denominação que você está indo está te enganando. Também do domingo tinha uma denominação celebrando a festa das primícias, em plena graça de Deus, celebrando primícia da lei de Moisés. Então a pessoa celebrando isso se torna um transgressor da lei e está em maldição. Por quê? Porque ele não dá conta de cumprir os outros 613 mandamentos. Se cumprir um, tem que cumprir os outros e não dá conta. Porque se desse conta, Jesus não tinha vindo morrer na cruz, não precisava ter a nova aliança. A velha mesmo servia, mas ela estava enferma, ela estava doente, por isso que ele veio. Nós já lemos aqui várias vezes, ele veio para substituir a lei pela nova aliança, o novo testamento que nós estamos vivendo. Então tudo isso que eu li aqui é da velha aliança. Quem pratica essas coisas está transgredindo a lei, é um transgressor da lei, porque não está cumprindo os outros. Dízimo também é da lei de Moisés. Hoje nós podemos ofertar na congregação? Podemos ofertar. Mas o dízimo é outra coisa. A oferta tem na graça. Oferta tem na graça. Quem quiser ofertar, sentir no coração de ajudar a divulgar a obra, porque a obra já está feita. Eu estou aqui, não estou fazendo a obra de Deus. Eu estou divulgando a obra que foi feita já na cruz. Está entendendo, querido? Né? Então vamos à palavra, vamos falar sobre jejum hoje. Né? Vamos anotar os tópicos aqui. Nós vamos ler um versículo aqui em Marcos, o livro histórico de Marcos. O livro histórico de Marcos, eu preguei aqui sobre até a página que colocaram no Novo Testamento, colocaram esse livro, Mateus. Eles estão no Novo Testamento, só que não é a doutrina do Novo Testamento ainda. Porque nós chamamos livros históricos porque estão contando a história de Jesus antes da cruz. Tudo que ia acontecer na cruz. Ele estava anunciando o reino de Deus, né, e a morte de Jesus e a ressurreição. Após a morte, após a ressurreição de Jesus, esses livros não contam mais. Quem conta é o Evangelho da Graça. Marcos 2, 19. Jesus vai falar aqui com os judeus a respeito do jejum. No versículo 19 ele diz aqui, ó, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Então, e mais adiante, versículo 20.
Dias virão, Jesus falando antes da cruz, isso aqui, ó. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Né? Jesus, nós que já nascemos depois da cruz, Jesus nunca foi tirado de nós, ele foi tirado dos judeus. E 3 dias, quando Jesus morreu lá na cruz, ele ficou sepultado 3 dias. Então, naqueles 3 dias, ele disse, dias virão, versículo 20, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então, quando o noivo não estivesse presente, Jesus está dizendo ali que eles iriam jejuar. Quem ia jejuar? Os judeus. E o jejum, né? Nós não vamos nem... Hoje nós vamos resumir essa mensagem de jejum. Né? O jejum na lei, por exemplo, no livro de Esté, foi promovido por Esté um grande jejum. E se Esté não tivesse promovido aquele jejum com todos os judeus naquela época, né, a nação de Israel tinha acabado. Foi um jejum. Lá no livro de Esté, você vai lá e procura lá que você acha. É um livro pequeno, você pode ler lá. Eu não vou nem citar, não vou abrir aqui. Na lei, lá em Isaías fala do jejum, né, Neemias, todos os livros da lei falam em jejum. Né? E para que servia esse jejum? Para que servia esse jejum? Né? O jejum era para várias coisas. Né? Vamos ver aqui, ó. Para que era esse jejum? Uma das coisas que o jejum era antes da cruz, preste atenção, isso era antes da cruz. Quem faz jejum hoje se torna um transgressor da lei. Porque a lei de Deus, não estou falando na lei de Deus, a lei que foi dada a Moisés, a Torá. Aquela lei era para os judeus, porque os judeus, quando foi tirado do Egito, eles não tinham lei. Não tinha como Deus aplicar o castigo pelo erro. Eles não tinham lei. Então Deus adicionou a lei até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Quando ele nasceu no ventre de Maria, morreu na cruz e se tornou o Cristo ressuscitado, o qual nós vivemos hoje. Né? Aí uma das coisas, para que era o jejum na lei? Para o corpo carnal, para a carne. Para quebrantar a carne. Né? Para quebrantar a carne. Nesse jejum que nós estamos falando primeiro da lei. Nós vamos falar na graça, como é o jejum na graça. Então eles se abstinham de alimentos para quebrantar a carne. Uma das coisas era para quebrantar a carne, maltratar o corpo carnal. Entristecer. Quem estava jejuando ficava triste. É por isso que teve uma vez que Jesus disse que quando estivesse jejuando, ele estava falando para os judeus, não era para nós. Quando Jesus, antes da cruz veio, nós que nascemos depois da cruz, era para os gentios que estavam lá. Era para os judeus aquele jejum. Porque os gentios que estavam lá naquela época, eles estavam afastados da aliança. Não estava incluído, estava afastado de Deus. Todos os estrangeiros. Só quem estava junto de Deus eram os judeus. Os outros estavam tudo afastados de Deus, estavam separados de Deus. Separados de Deus. Porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. E ele veio para os seus, os judeus. Os seus não receberam. Depois da morte de Jesus veio a salvação para os gentios. Então o reino foi tirado dos judeus e colocado na mão de um povo que está escrito lá em Mateus, para um povo que ia produzir fruto para Deus. Não vou ler isso também, está aqui nos escritos aqui, mas não vou ler. Procura lá. Então a partir de hoje a palavra é alimento sólido. Né? Eu não importa se tiver 1, 2 pessoas assistindo, mas que as pessoas que estiverem assistindo
se tiver interesse de aprender verdadeiramente a palavra e crescer na graça e no conhecimento, porque aqui não tem enganação. Se você estiver assistindo essa live aí, é bom que você esteja com a caneta, um caderno e a palavra, a Bíblia. Tem dia que eu estou com 3, 4 aqui, Bíblia. Né? Uma basta, mas é por causa da tradição para a gente conferir, nós que ensinamos. Né? Se não crer, não adianta. Eu falei no início desse culto que eu já entrei no descanso de Deus. Eu não posso dizer pelo meu neto que está aqui, pela minha esposa, eu já entrei no descanso de Deus. Né? Se ela está na graça, ela já entrou no conhecimento de Deus. Se ele está na graça, já entrou no descanso de Deus. Nós estamos vivendo no descanso de Deus. Né? E na internet a gente escuta cada bobeira, diz que Deus está trabalhando, Deus está no descanso dele, querido. Todo castigo que acontecer contra o ser humano é automático na palavra. Depois da cruz é automático. Deus já deixou tudo escrito, tudo automático, tudo sistematizado aqui, ó. Então, o que você semear nesse corpo aqui nessa terra, já tem um castigo lá. O que você plantar, colherá. Né? Foi Deus que determinou assim. Né? Aí você ora lá, eu vou fazer uma semana de oração, você vai perder seu tempo de joelho lá. Isso eram os judeus que ficavam de joelho, clamando a Deus, porque Deus não estava com eles. Deus só respondia o povo dele através do sacerdote, através do templo. Ele só ouvia as orações lá de dentro do templo. O templo de Salomão. Está escrito lá em 2 Crônica, lá atrás, quando foi inaugurado o templo, e Salomão fez a oração e disse, daqui deste lugar Deus responderá às orações. Você lembra quando Daniel estava lá na Babilônia preso? E ele ia para a janela e orava 3 vezes. A janela que ele estava era direcionada para Jerusalém, direcionado em direção ao templo, porque Deus só ouvia a oração de dentro do templo e através do sacerdote. Hoje na graça, nós já vamos entrando na graça, hoje na graça é diferente, ele habita em nós. Ele habita em nós, ele anda comigo o dia inteiro, ele dorme comigo, ele habita. Eu sou o templo onde habita o Espírito Santo. Então, uma das coisas que o jejum era na lei, era para a carne, para o corpo. Outra coisa que era o batismo, para a santificação do corpo. Né? À medida que o corpo ia sendo quebrantado, a pessoa ia santificando o corpo. Mas isso tinha que fazer hoje, amanhã e depois, porque as ofertas da lei, levava-se o animal, sacrificava, o pecado era apagado ali na hora, mas não era retirado. O pecado do homem só foi retirado quando teve o sacrifício real, que foi o sacrifício do sangue de Jesus lá na cruz, aí tirou de uma vez por outra. Por isso que não precisou mais da lei, porque foi o único sacrifício que Jesus fez e baniu o pecado, eliminou o pecado de todos aqueles filhos dele que ele escolheu. Porque está escrito lá que ele morreu por muitos. E aqueles muitos que ele morreu lá na cruz, na época, eram os judeus. O sangue foi derramado para tirar a transgressão da lei dos judeus. E nós que era gentil, não, quando nós nascemos brasileiro aqui, quando eu nasci, eu já nasci salvo. Eu não tenho que fazer nada para me salvar, porque quem fez por mim foi Cristo lá na cruz. É isso que não prega na denominação e você não entende. Aí estão te enganando porque para você ser salvo da denominação você tem que pagar. Aí tá igual a lei, tinha que fazer sacrifício, você está fazendo sacrifício, tem que dar o dízimo, que é da lei, tem que fazer campanha, que é da nem na lei não tinha isso, não tinha campanha. Foi invenção das igrejas. Daí a pessoa disse, mas aí a única igreja que Deus escolheu é a denominação católica. Não. Essa palavra que eu estou pregando aqui, é antes do século IV. A igreja católica ela foi
instituída mais ou menos aí, inquiriu o direito da religião depois desse século aí que eu estou falando. Não tem exata convicção o século IV, e da religião católica surgiu a evangélica. Eu já preguei aqui sobre isso, sobre as religiões, a origem das religiões, a católica, e da católica aqui no nosso mundo aqui, ó, surgiu aquele padre alemão que eu preguei aqui, ó, Martim Lutero. Então, tanto faz você dizer que é evangélico como dizer que é luterano. Porque quem criou a religião evangélica foi Martim Lutero. Ele é o criador. Mas e a igreja de vocês? Quem criou? Foi Jesus lá na cruz. E aquele versículo que diz lá em Mateus 18, que diz que em ti, Pedro, as portas do inferno... quando está falando aquele versículo, não prevalecerá, ele não está se referindo à criação de igreja nenhuma ali, ó. É outro assunto que a teologia desturbou ali e virou heresia. Porque a igreja de Cristo, ela foi comprada lá na cruz. Lá na cruz. E não foi nem com sangue derramado. Que nós vamos ver aqui como é que foi. Né? A graça explica. O sangue derramado, ele morreu. O sangue foi derramado a favor de muitos. Não foi de todos, foi de muitos. Isso aí é outra mensagem que eu vou explicar futuramente. Né? Então, no lugar que você está, na denominação que você está, não prega essas coisas. Porque você foi ensinado, disciplinado a seguir a doutrina de cada denominação. Se você está na Assembleia de Deus, você segue a doutrina da Assembleia de Deus. Se está na Presbiteriana, é a doutrina da Assembleia de Deus. É o que eles querem para você seguir eles, não é a Cristo. Nós que somos da graça, nós seguimos a Cristo. Então Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui é verdade. Se não te interessa, desliga. Viu? Se não te interessa conhecer a verdade, desliga. Você vai ter raiva. É porque quando eu estava lá também, que falava dessa forma, eu tinha raiva. Mas, graças a Deus, tendo conhecimento, a verdade me libertou lá na cruz e eu tomei conhecimento dessa libertação. Colossenses 1,13. Estou vivendo o reino de Deus em vida. Estou no descanso de Deus. Né? Por isso que eu não tenho medo da morte. Porque Cristo lá na cruz, a palavra diz que ele venceu a morte. Eu não tenho medo da morte. Né? Né? Ele venceu a morte por mim. Por que eu vou ter medo da morte? Eu tenho vida eterna. Quem conhece e crê na graça tem a vida eterna. Já concluído, meu querido. Não depende de pastor, não depende de denominação, que é grande, que tem poder. Isso aí é tudo balela de homem. Isso aí foi criação de homem para arrecadar dinheiro. Até as pessoas brincavam comigo, mas quando eu tinha a denominação, a sua denominação não cresce. Por quê? Porque eu nunca enganei ninguém, mesmo lá eu nunca enganei ninguém, porque quando a pessoa é escolhida por Deus, querido, é um eleito de Deus, ela tem a palavra gravada na mente e no coração. Né? Tanto faz eu ler a Bíblia como não, a palavra já está aqui dentro da minha mente e do meu coração. A palavra que eu leio aqui é para confirmar. Se vier aqui queimar essa Bíblia para lá, não vai fazer falta para mim, que eu conheço a palavra, está dentro da minha. Jesus está dentro de mim, Deus está dentro de mim. Ele habita em mim. Lá em Hebreus 10, vamos ver aqui. Hebreus 10. Aqui não é esse versículo aqui, não, daqui a pouco nós chegamos lá. É 8:10, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, esse aqui que está falando. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo.
É o povo de agora aqui depois da cruz. Né? A palavra de Deus, para nós que cremos, por isso que quem for chamado vai crer nisso aqui, porque a palavra já está dentro de você. Ó, na nova aliança, a palavra foi colocada, foi imprimida no nosso coração. Na nossa mente e no nosso coração. Foi imprimida. Né? A lei de Moisés foi gravada em tábuas de pedra. Aquelas duas pedras que Moisés desceu lá. Na graça, aqui ó, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, a casa de Israel, porque eles não aceitaram. Então depois da casa de Israel, antes da cruz, os judeus eram o povo de Deus. E lá no templo, tinha o lugar dos sacrifícios, o santo lugar, e lá no fundo tinha uma cortina que separava o santo do santo de todos esses outros dois lugares. E aquela cortina simbolizava que tinha uma inimizade. O povo de Deus escolhido, que eram os judeus na época, eles eram inimigos de todas as outras nações. E ele se vangloriava, tinha a jactância, o orgulho. Ele dizia, ó, só nós que somos salvos, nós somos o povo de Deus. Né? Mas Jesus veio e eles não receberam Jesus como Messias. E até hoje eles estão esperando, os Messias. E os religiosos estão esperando Jesus voltar nas nuvens. Né? E esse voltar nas nuvens não é literal. Esse voltar nas nuvens é tipo uma parábola. Voltar nas nuvens significa, se você falar o que é voltar nas nuvens para um judeu, ele vai te falar, significa juízo de Deus. Quando Jesus, antes do ano 70, ele voltou nas nuvens lá em Jerusalém, que Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído por causa da lei, né? Ele estava lá nas nuvens. Ele apareceu nas nuvens. O que apareceu nas nuvens? O juízo de Deus. Ele fez juízo aos judeus. Você acredita nisso? Você que é da Assembleia de Deus, eles fizeram um livro. Tem um livro que fala sobre isso, do ano 70. Mas não crê. Né? Então aqui eu estou para pregar a verdade. Ó. Até no domingo eu falei que não ia falar não, mas tem que falar porque é a verdade de Deus. Né? Eu fui enganado. Eu congreguei em assembleia, eu congreguei em igreja no fulano de tal, não sei de quem, era tudo denominação. E cada dessas denominações tinha uma doutrina de homem, um estatuto e uma doutrina feita pelo homem, registrada em cartório, para fazer você seguir. A doutrina que eu sigo é aquela de Romanos 1, do 1 ao 5, que diz que a nossa doutrina é mediante a fé em Jesus Cristo. Viu, meu querido? Né? Eu estou tratando como querido, como amado do Senhor. Talvez você, por conhecer a verdade partindo do Espírito Santo da minha boca, você não vai me tratar desse jeito. Mas eu não tem problema. Que os profetas do passado, aqueles profetas que levavam o recado de Deus, muitos foram mortos à espada. Os discípulos de Jesus, o único que não morreu com morte matada foi João na ilha de Patmos. Os outros todos foram assassinados, degolados, esquartejados. Por quê? Porque Deus dava um recado para eles e eles executavam. Levavam o recado a quem era direcionado. Mas nessa denominação, aquela irmãzinha, quando Deus está falando e começa falando em língua, é aquele fulano que está ali. Isso é tudo mentira, viu, querido? Deus não fala mais dessa maneira. Depois da cruz, Deus fala através do Filho, através da palavra. Vamos voltar para a palavra do jejum, né? Nós estamos falando sobre o jejum. Então era para o corpo, era para a santificação. Vamos ver para quem era mais. Era para buscar poder. Né? O cara que estava jejuando, ele buscava poder naquele momento. Né? Para a comunhão, né? E outras coisas. Tudo isso era da lei. Né? E na graça? Como é que você vai quebrantar seu corpo? E na graça, como é que você vai santificar seu corpo?
Para começar, meu querido, para esse nosso corpo não tem santificação mais. Porque a palavra diz que santo em nós é o nosso espírito. Esse corpo, voltando na lei, é um corpo pecaminoso, cheio de defeito. Ele não tem conceito. Aí o cara... Aí os crentes lá na denominação, ele chega lá, entra lá, deixa eu me sentar aqui para você ver como é que ele senta lá. É desse jeito assim, ó. Não pode nem olhar de lado. Né? Quando fala crente é homem e mulher. Eu não sou crente, viu, querido? Já vou deixar claro para você, eu não sou crente não, viu? Eu sou cristão. Sou cristão. Tem defeitos na carne, meu espírito é perfeito, eu tenho defeito nesse corpo carnal, porque se eu falar que esse corpo meu é santo, eu estou mentindo. Você pode fazer jejum o resto do ano. Sua carne não vai ser quebrada. No dia que você sair do jejum, você vai voltar a comer, você vai voltar à sua vida normal, tudo volta. Eu vou te ensinar o que tem que fazer aqui, antes de nós terminar a mensagem. A graça ensina como nós fazer isso. Aqui, ó. Tinha na lei, na velha aliança tinha, na nova aliança também tem. É lógico. Porque Deus, a lei de Deus, Deus não muda a lei dele. A lei de Deus, preste atenção. A lei divina de Deus, nós estamos vivendo a lei de Cristo hoje. A lei de Deus, ele não muda. A lei de Moisés foi abolida lá na cruz. O próprio Jesus disse, olha, o antes da cruz, porque tem duas manifestações de Jesus, uma antes da cruz e outra depois da cruz. Jesus disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir ela. Mas quando ele morreu lá na cruz, ele disse, está consumado. Cumpriu toda a escritura. Vamos ler aqui, para nós não deixar só nas palavras, livro histórico de João 19. João 19, versículo 28. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso de vinagre, embeberam-lhe de vinagre numa esponja e fixando no caniço, de isopo lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, a lei, a escritura ali na morte de Jesus se cumpriu. Mas os teólogos das denominações, que se diz doutor, anda até com um anel de ouro, doutorado em teologia, estuda, né? Quando Jesus, antes da cruz, escreveu seus discípulos, nenhum daqueles discípulos foi na faculdade e recebeu um anel de doutorado. Presta atenção, querido. Você está sendo enganado. Né? Os mais bem de vida que estavam eram os cobradores de impostos, que eram considerados como ladrão. Né? Os cobradores de imposto, Jesus escolheu Mateus, cobrador de imposto. Né? E o pescador, tudo pessoas humildes, sem poder aquisitivo grande. Eles comiam, eles trabalhavam hoje para pagar o dia de ontem que já tinha comido. Jesus escolheu 12 pessoas desse jeito. Apesar que tinha um filho da perdição no meio dos 12, Judas. Né? Quando eu falo aqui o filho da salvação e o filho da perdição, Judas era um exemplo. E durante a leitura da Bíblia aqui completa, tem vários filhos da perdição. E no nosso mundo tem muitos. Né? Mas a pessoa diz, eu tenho um vizinho, um fulano, que ele diz que não acredita em Deus, que é ateu. Isso aí não é não, querido. Ele acredita em Deus, ele está fazendo brincadeira com Deus. Porque eu conhecia um também que falava isso. E na hora da dor da morte, a primeira pessoa que ele chamou não foi a esposa dele, não foi o filho dele. Ele diz, ai meu Deus. É a primeira pessoa que o ateu chama, o que não é ateu, que fica fazendo brincadeira com Deus, ele chama por Deus. O último socorro dele é Deus.
Viu? E a hora está indo. Né? Então, o jejum tinha esse benefício na lei. Na graça não tem mais benefício. Porque nós já temos nós já fomos aperfeiçoados na cruz. Pela morte de Cristo. Nós fomos santificados por Cristo. Pelo lavar regenerador da palavra. Viu? O sangue teve um propósito. E nós que éramos gentios, nós fomos lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Ah, mas o sangue não foi derramado. Não, para nós que era gentil, não. E não adianta você estar falando hoje, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, Deus não vai agir através disso mais. O que comove o coração de Deus hoje é aquela fé que foi dada para nós como dom. O que comove o coração de Deus hoje, querido, é a fé, aquela dom. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que comove o coração é você exercitar essa fé, ouvir a pregação e crer na pregação, e essa fé vai crescendo o teu conhecimento. Isso move o coração de Deus. Não adianta você passar dia e noite de joelho dobrado, que isso era da lei. Isso aí não comove mais Deus, não. Isso aí era da lei, querido. Ah, você está dizendo que nós não temos que orar? Nós temos que orar. Mas tem que orar como convém na graça. Porque quando você pronuncia alguma palavra para orar direcionada a Deus, quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. Está entendendo, querido? Isso aqui é verdade de Deus. Ah, vamos fazer uma vigília. Vigília era da lei também. Não adianta a gente fazer vigília. Culto de vigília. Isso era da lei. Vamos fazer uma vigília. Vigiar de quê? A palavra diz, nós que estamos em graça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas espera aí, daqui a pouco eu vou explicar isso. Tem um contexto também, viu? Que é onde nós vamos entrar agora. Então, para quebrantar o corpo, para que mais aqui? Santificação, era o jejum, para buscar poder, para comunhão e outras coisas que eu não anotei aqui. Né? Então, antes da cruz, porque na cruz tudo isso foi nos dado. Não é nós que vamos buscar isso. Então, na lei, a pessoa tinha que esforçar, era tipo uma barganha. Tinha que se esforçar para receber de Deus. O Espírito Santo se manifestava nas pessoas antes da cruz, mas não permanecia, saía. Era só uma manifestação. Por isso que teve aquela manifestação lá na igreja primitiva, no dia de Pentecostes, lembra lá? Aquelas línguas que o povo estava falando, línguas estranhas também é da lei, viu, querido? Né? Aquelas línguas estranhas que estava falando lá, eu não vou entrar em detalhes agora, que nós vamos pregar também essa mensagem sobre as línguas estranhas da Bíblia. Que línguas era aquela no dia de Pentecostes lá da igreja primitiva? Que línguas era aquela? Era as línguas estranhas do céu? Ou era idioma das pessoas que estavam ali? No dia da mensagem você vai saber o que é. Aí a pessoa começa a pregar e começa a carabachar, charabandar, e vira um fuzuê dentro daquele cômodo que diz que é igreja, que não é, e ninguém aprende nada. Aprende a pular, gritar, rodopiar, né? E Deus não é Deus de confusão, isso vira uma confusão dentro daquele lugar. Fulano está endemoniado. Aí eu te pergunto, nessa pandemia, nós tivemos 1 ano de pandemia, fecharam as denominações, as ditas igrejas fecharam, e os demônios ficou aonde? Presos aonde? As pessoas ficaram sem ir nessas denominações e expulsar os demônios. Tem pessoa que vai toda semana e os mesmos demônios estão na pessoa. Nós vamos pregar também sobre isso. O que era demônio para os judeus daquela época e o que é para nós hoje. Não te ensinaram
Se você tiver oportunidade de alcançar as minhas pregações futuras, que nós não sabemos o dia de amanhã, né? Essa morte física, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu posso cair agora seco aqui, ó. Que está na mão de Deus, pertence a Deus. Nós não sabemos disso. Ah, eu vou lá no fulano lá que adivinha tudo. Então, na denominação, então, não precisa ser em macumbaria, não. Na denominação mesmo, estão adivinhando já, ué. Tem um homem que veio aí, adivinhando nome de celular, nome de RG. Se tem alguma edificação mediante a palavra? O que nos edifica é a palavra de Deus, ele deu o alimento, é o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu é a genuína palavra de Deus. Ah, mas você está bravo demais? Não, eu estou pregando a palavra. Eu bem queria que o entendimento que eu tivesse, que eu tenho hoje, fosse passado pelo menos 10% para ti. Quando Elias subiu, Eliseu disse, eu quero a porção dobrada. Aquilo era da lei de Moisés. Ele fez uma barganha lá, não, tu vai, eu vou colar no teu calcanhar, que eu quero o que é que tu quer de mim? Eu quero a tua porção dobrada do teu espírito. Hoje não tem mais isso não. Porque a medida que Deus deu para mim, se você crer também, Ele deu para você a mesma medida. Eu posso ter mais conhecimento, porque eu estou diário meditando na palavra. Posso ter mais conhecimento, mas a minha fé é igual à tua. A fé que foi dada como dom, não é a tua. A fé que nós vivemos hoje, essa que é um dom, nós vivemos pela fé do Filho de Deus, Cristo, ressuscitado. Então, o jejum na lei era importante. Verdadeiro, determinado por Deus na lei, era verdadeiro. Depois da cruz não serve mais para nada. Aí a pessoa diz, não, o jejum é adquirir. Coisa da mente. Eu já preguei aqui sobre fortalezas espirituais e sofisma na mente. Você que está em depressão aí, querido, está doente de depressão, olha, tem medo para passar remédio, mas a depressão é na mente. E o primeiro sintoma da depressão é medo. A pessoa começa com medo, aí vai se isolando do mundo, se tranca num quarto, ansioso, e aí fica vulnerável às doenças, às outras doenças, porque a doença, é nós mesmos que buscamos as doenças na nossa mente, a nossa mente fraca, a gente fica imune às doenças. Perde a imunidade do corpo. Porque quem comanda o nosso corpo é aqui a cabeça. Aí se a mente está fraca, o corpo vai ficar um bagaço. Então nós temos que estar fortalecido na mente. Quem vai nos fortalecer a não ser Deus, através da sua palavra? Você pode ir no psicólogo, ele vai te conversar lá uma hora lá, vai adiantar alguma coisa, vai, mas não vai te curar. Firma com Deus na palavra. Medita no evangelho da graça que é a verdade, para tu ver tua vida mudar. Aí não precisa você estar atrás de pastor famoso que veio lá de São Paulo, que veio lá da China, não sei de onde, buscar poder nele, que o poder não está nele, o poder está aqui na palavra. E Deus opera o seu poder através de nós, de mim e de você. Viu, querido? Essa semana aconteceu muitos fatos na minha vida. E quando acontecem alguns fatos, cada vez mais abre a mente da gente. A gente aprende com as coisas. Vivendo nesse mundo, cada momento, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, a gente vai aprendendo. O defeito é que a gente vai, quanto mais aprendendo, o nosso corpo vai envelhecendo. E quando a gente se torna maduro, uma certa maturidade, a gente parte. Não é desse jeito? Minha mãe faleceu essa semana. Não é porque é minha mãe que eu vou dizer, mulher boa.
né? Ou mulher que todo mundo amava aquela mulher. Nós vemos pelas redes sociais, nós vemos pelos seus vizinhos, né? Ela não era crente, não. Ela não estava em igreja nenhuma, dia e noite, não. Porque nós é que somos a igreja, querido. Nós é que somos a igreja. Ah, mas ela não estava na igreja e não salva. Quem foi que disse isso? Jesus, quando derramou seu sangue lá para salvar as pessoas, se a salvação não fosse pela graça, poucas pessoas iam para o céu. Se a salvação não fosse pela graça de Deus, eu ia para o inferno que a religião que criou aí. E não existe inferno, mas existe um inferno que foi criado pelo homem. Então, eu mesmo era um que ia para esse inferno. Porque eu não merecia ser salvo. Você não merecia ser salvo, mas quando Jesus morreu lá na cruz, ele não viu isso. Ele te deu um presente de graça. Graça significa presente imerecido. E eu recebo de braço aberto esse presente. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Isso é a palavra, querido. É? Se eu tivesse numa igreja que de pentecostal, eu já tinha quebrado isso aqui pulando, esperneando. Mas é emoção da carne. Eu estou emocionado aqui, ó. Isso é emoção da carne. O Espírito que está em mim tem que me controlar. Ele me controla aqui, porque o Deus que eu sirvo não é Deus de confusão. Eu quero ministrar aqui a palavra para que você entenda a verdade de Cristo. Viu? Eu tenho 3 filhos. Eu não sei se eles estão assistindo essa live. Se estiver assistindo, está sendo edificado. Se não está assistindo, está perdendo. Não é porque é minha esposa, que é meu filho, meu neto, que meu pai é pastor. Meu pai é pastor, não. Quando Jesus morreu lá na cruz, a salvação é individual. As bênçãos que ele derramou para nós, que está aqui nesse mundo para nós, é individual. As minhas eu recebo, a dela ela recebe, cada um recebe suas bênçãos, de conformidade com as suas atitudes. Com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está andando, é como você recebe suas bênçãos. Aí na hora que está para morrer, uma mulher pegou uma Bíblia lá, em um país fora, rasgou a Bíblia, queimou, pôs fogo, e agora está na rede social pedindo oração. Está aí na rede social. Meteu fogo na Bíblia, e rindo, e fazendo a lorota, agora está nas redes sociais pedindo oração. Minha oração por ninguém adianta. A minha oração adianta para as pessoas assim, ó Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que ilumine os olhos dessas pessoas que estão me ouvindo a pregação, para que elas compreendam e entendam e venham a ter os olhos iluminados, assim como meus olhos estão iluminados, para elas receberem, Senhor, os Teus milagres, os Teus prodígios. Porque o Espírito que está em mim intercede por mim. O Espírito Santo que está em tua vida, se é que ele está ativo na tua vida, né? Porque se não estiver ativo, você está vivendo pela sorte. Você sabe o que é viver pela sorte? Eu tenho uma mensagem aqui, mas futuramente eu vou pregar novamente. Viver a graça é uma coisa, e viver pela sorte é outra. Então, o jejum era da lei, verdadeiro. Tudo que estava na lei é verdadeiro. Era a lei de Deus que foi dada para Moisés. É verdadeiro, não é mentira, não. Agora, para nós vivermos um mandamento de lá, se torna para nós transgressão. Vamos abrir aqui em Gálatas para nós terminar aqui hoje. Mas antes de eu falar aqui, vamos falar do jejum, não é que vai até meia-noite, nós terminamos essa mensagem hoje. Vamos ver aqui. Gálatas 2,18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí,
a mim mesmo me constitui transgressor. Na cruz, quando Jesus diz, está consumado, a lei acabou. Isso aqui está falando da lei de Moisés. Aqui, ó, quando você vive um mandamento da lei de Moisés, você está ressuscitando aquilo que está morto. A lei está morta para nós. A lei de Moisés. A Torá. Quem vive a Torá está se tornando um transgressor da lei. Guardando o sábado. Transgressor da lei. Jejuando. Transgressor da lei. Ele foi dado para os judeus, não foi para nós, que era gentil. Nós estávamos afastados. Se tivesse lá em Jerusalém, Jesus disse, ó, não é para pregar para aquele ali, não, que ele é gentil. Lá em Mateus 10, versículo 5, fala isso. Não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidade samaritana. Você já compreendeu isso, querido? Aqui, ó. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então quem está vivendo os mandamentos da lei que já está morta para nós, está transgredindo a lei e anulando a graça de Cristo na vida dele. Agora vamos voltar aqui para o jejum da graça. O jejum da graça. Vamos aqui no capítulo 8 de Romanos. Nós já estamos terminando. Vamos ler só esse texto aqui, ó. Para nós terminarmos aqui o nosso... E no domingo nós vamos falar sobre a Santa Ceia, que puseram esse título nas Bíblias, mas que não existe. Lá está falando da Páscoa judaica. A última Páscoa de Jesus. Viu? Domingo nós vamos falar sobre isso. E nas próximas mensagens nós vamos continuar das obras da lei. Você conheceu o que eram as obras da lei e que continuam fazendo hoje. Então quem se tornou o que eu falei de agora, transgressor, está em maldição. Aí faz campanha, não recebe, mas vive vazio, tem um vazio dentro da pessoa. Nada dá certo. Porque está transgredindo a lei. Se você der conta de cumprir os 603 mandamentos, que não vai dar, que se desse, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Por isso que veio o Novo Testamento. Agora, pois, Romanos 8:1. Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo? A morte eterna, aquela morte antes da cruz, o Espírito ficava retido no túmulo. Jesus venceu a morte. Me livrou do pecado e da morte. Eu já preguei aqui sobre o pecado e a morte. Porquanto que era impossível a lei, no que estava enferma pela carne, ele isto fez, Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo aqui está dizendo que a lei se cumpriu em nós por meio de Jesus. Jesus cumpriu a lei por nós. Né? Agora vamos aqui, versículo 12 em diante. O jejum, quem é que faz esse jejum por nós? Né? Nós já vimos aqui que é andar em espírito, não tem condenação nenhuma. Quem anda na carne, porque a lei do Espírito de vida me livrou do pecado e da morte. Né? Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte.
Quem vive segundo a carne, vive pelas obras da lei. Aí está vivendo a caminho da morte. Da morte. Como se constrange? Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, quem mortifica os efeitos negativos na nossa vida? Isso aqui é o jejum da carne. O jejum da graça aqui é o Espírito Santo que faz por nós. Vamos ler aqui de novo. Porque se viver na carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Então, nós vivendo em Espírito, no ministério do Espírito, e o Espírito Santo que está em nós, mortifica os feitos da carne, nós viveremos. O nosso Espírito está salvo, mas nós viveremos nesse mundo, tranquilo, com paz, com alegria. Porque quem vive na carne é devedor da carne. Então, o que ele está plantando na carne, ele vai colher na carne. Por isso que fala devedor da carne. O que ele plantar aqui na carne, ele mata um, ele vai colher o que ele fez. Ele vai para a cadeia. Outras pessoas talvez vão matar ele lá. Adulterou, vai acontecer do mesmo jeito. Roubou, assassinou, bebeu. É as obras da carne. Mas eu vivendo em Espírito, então a nossa luta, eu já preguei aqui, a nossa luta é o Espírito contra a carne. Então, não vai dar tempo terminar essa mensagem hoje, não. Vamos terminar do domingo. Então, nós vamos falar mais sobre este jejum. Nós já falamos da lei, nós vamos falar sobre este jejum. No domingo, aí vai jogando para frente. No domingo é falar da Santa Ceia, Páscoa. Então, no domingo, nós continuamos a segunda parte de jejum. Então, andando em Espírito, o Espírito nos dá força para nós mortificar os feitos da carne. E a palavra está gravada aqui na nossa mente, no nosso coração. Aí eu vou ali, tem uma encrenca ali, eu vou brigar com aquele camarada. A vontade do meu corpo é bater nele, é matar ele. Mas a palavra está em mim, aí a minha consciência, a paz que é o nosso hábito, a paz de Cristo que está na nossa mente, gravada aqui, a paz diz que você é de Cristo, você não vai nem para ali, você vai sair para o outro lado. Me livrou do pecado e da morte. Está entendendo, querido? Então, a pessoa que, para viver o reino de Deus em vida, ele tem que estar ouvindo a palavra. Foi lá em Romanos 17, né? Para nós terminar aqui, 17. 14, 17. Não, domingo nós vamos ver isso aqui, ó. Eu vou ler o versículo, minha vista está embaçada, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa estando ouvindo a palavra no lugar certo da Bíblia, que a Bíblia toda não é para nós não, querido. A Bíblia não, tem o lugar, você é gentil, eu sou gentil. Então tem um lugar que o livro determinado para nós está aqui, ó. Se você quiser ler a Bíblia todinha, não tem problema, você aprende o que aconteceu com os outros povos, mas o livro que está direcionado para o povo da graça. As 14 cartas do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Aí Marcos, Lucas, aquilo lá, ele estava pregando, é o evangelho da circuncisão para os judeus. O da incircuncisão, 2 evangelhos. Circuncisão para os judeus e incircuncisão para os gentios. E hoje, depois da cruz, nem tem circuncisão, nem incircuncisão, porque Deus, pela vontade dele, ele fez um povo só. É um em Cristo. Então, domingo nós vamos dar a segunda parte de jejum,
e vamos ter um louvor maravilhoso aqui. Viu, querido? Então, eu já me despeço com a graça, com a paz. Me desculpe alguma palavra mal pronunciada, mas eu estou ministrando a palavra de Deus, é para o teu bem, para o teu entendimento, para o teu conhecimento e para o teu crescimento espiritual. Isso aqui é a verdade de Deus para nós. Viu? Então, graça e paz, abençoados e abençoadas.